É isso. Gravando Valendo. para a posteridade o Papo Reto com Barça Show. com o Mário Santana. Ô, Mário, só para você entender, né? E para o pessoal aí que te segue, que pertence aos grupos que você mentora e tudo mais. Papo Reto com Barça eu faço toda quarta-feira. É um programa que eu faço gratuito no YouTube, 7h30 da noite, nas quartas-feiras, né? Eu estou experimentando um modelo novo. Eu saí do YouTube e eu estou fazendo aqui dentro do Zoom, porque dentro do Zoom eu consigo ver as carinhas, a gente abre microfone. É diferente. Instagram a gente não interage tanto assim com o pessoal, YouTube a gente não interage tanto assim com o pessoal. Estou fazendo aqui dentro do Zoom e estou gostando bastante. Inclusive, fica a dica também para você dar uma mexida. Às vezes vai lá, às vezes vem cá. Eu depois volto para o YouTube, quer dizer, eu vou ficar fazendo esse negócio. E o papo reto é o seguinte: papo reto não é reto. É reto, né? É do É jeito que diferente, tá. né? Não é diferente que você faz todos os dias. Não, É o que não. você faz todo dia. É isso aí, papo O reto Barça é assim. Quem não conhece o Barça aí, pessoal, o Barça é assim, ele é reto. É é reto. papo, não tem travo na Não língua, tem, não. não tem negócio de frescurinha. Vamos Tem usar assim. não, Não, tem é não. ali tal. E assim, dentro da linha do papo reto, às vezes eu falo de temas técnicos, às vezes eu falo de temas é, não tão técnicos, mas que são importantes hoje no dia a dia de consultório da galera, sabe? E assim, rapaz, quando eu te convidei e você falou, cara, quarta-feira, não sei o quê, eu falei, o quê? Eu mudo o dia, mas eu mudo o Eu acho que dia, bateu a mas eu agenda com não alguma deixo, coisa. mas eu Bateu não, com. eu não deixo de fazer esse negócio com o Mário, porque Show, show. você, meu irmão, você é o seguinte, você é um cara que está numa cidade distante do grande centro. Então, olha o tanto de dificuldade que a gente vai associando ao teu nome. Você está, né, fora do eixo Rio-São Paulo, tá? Você hoje é uma autoridade em um tema que, infelizmente, as pessoas não conseguem enxergar o tamanho do que é possível é, fazer, sabe? É, não está conectado hoje com nenhuma empresa na área restauradora que quer. Então, assim, e ainda assim, meu irmão, tu tira onda, porque você conseguiu ultrapassar todas essas barreiras e graças a muita persistência, graças a acreditar muito no teu propósito, naquilo que você entende que te faz bem, você virou a pessoa que virou. E é por isso que a gente se conectou, sabe? Exatamente. Porque é, o que a gente faz é de verdade. Perfeito. Eu costumo sempre dizer, a galera que já me segue sabe disso, não tem problema nenhum em você querer ganhar dinheiro com odontologia, não tem problema nenhum em você querer ganhar dinheiro sendo um professor, não tem problema nenhum, faz parte do jogo. Isso aí tem que ser, de alguma maneira, um objetivo seu. Afinal de contas, você está trabalhando, né? Você merece receber né, de volta aquilo que você investiu na sua formação, o tempo que você investe, e tudo mais. Só que assim, cara, não pode ser por dinheiro que a gente faz isso. Não pode ser por dinheiro, Exatamente. É sabe? automático. E é por isso que alguns vão, alguns decolam e outros ficam ali, fica ali batendo. Você é um cara que decolou longe, e aí é um orgulho que eu tenho,
meu amigo, de ter você aqui. Você não faz Nossa, ideia. Você não faz ideia, meu irmão. legal. Eu gosto de dar uma aquecida na galera, para a galera ir chegando. A gente já está aqui com uma quantidade boa, né, Legal. de participantes. Alguns fazem parte da New Era, que é a minha mentoria paga. Hum. Alguns fazem parte da nova odontologia que você, né? Você já ouviu falar Falar isso? sobre isso. Vou Você falar já sobre ouviu, isso. você já ouviu falar desse nome, né? E eu sei que eu tenho aqui pessoas que te seguem, então eu queria que você também apresentasse para os meus, os seus, né? Quem está Show, contigo hoje? Fala um show. pouquinho. É, Barça, primeiramente, agora oficial, eu quero agradecer o convite e dizer no fundo do coração que é uma honra estar aqui com você. Para mim é um privilégio estar aqui com você e com todos os sua audiências, seus mentorados, sua comunidade. Para mim é com muito orgulho que eu venho aqui falar e com muita felicidade que eu venho aqui falar com vocês, bater um papo com vocês. E minha missão hoje aqui, cara, é literalmente entregar aquilo que eu faço todos os dias. É entregar a odontologia de verdade. Nós nos conectamos há um tempo, né, dentro da DOC, e não foi por acaso. É uma conexão realmente de energia, admiração. Te admiro muito como profissional, como pessoa. Você sabe disso, já falei para você, e eu gosto de falar realmente olho no olho, pessoalmente, aqui eu reforço. E isso é muito legal, cara. Me deixa muito à vontade de estar conversando aqui com vocês. Me sinto em casa, falando com vocês. Como você mesmo disse, tem vários aqui da minha comunidade também, e com certeza estão aqui porque já conhecem o seu trabalho, porque eu já falo de você. Nós tivemos já juntos, né, em rede, e isso para mim foi muito bom. E isso é tão realidade, pessoal, essa conexão genuína, que eu vou contar uma história para vocês. O Barça, ele lançou a nova odontologia primeiro que eu. Isso é uma sintonia sem comum. Olha só o que aconteceu. Ele lançou e logo após alguns meses eu também lancei com o mesmo nome, a nova odontologia, e eu não sabia do Barça. O dia que eu vi que o dele era nova odontologia, eu fui lá falar com ele, falei: Barça, você não sabe o que aconteceu. E contei a história para ele. E uma coisa que poderia ser um atrito entre uns profissionais que não se identificassem, para nós foi ao contrário, potencializou. Isso mostrou que realmente nós estamos na mesma sintonia, isso provou organicamente que nós estamos sintonizados e direcionados para a odontologia que a gente acredita, dentro do nosso propósito. Olha que maravilha, pessoal. Então, todos que estão nesse grupo, junto com o Barça, e como que estão no meu grupo, junto comigo, você vê que vocês, mesmo talvez sem se conhecerem, eu tenho certeza que vocês vão se conectar, porque vocês acreditam no propósito que nós acreditamos, tanto o Barça quanto nós. Então, isso aqui, Barça, chega até a arrepiar, cara, ó, porque é do fundo do coração, é de verdade, cara, e tudo que é de verdade emociona, né? Então, com assim, certeza. é muito legal isso aí, cara. Então, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Isso é nacional, todo mundo tem uma admiração grande por você, pelo trabalho que você já fez há muitos anos dentro da odontologia e hoje ainda mais impactante dentro do digital para a odontologia do Brasil. Parabéns. Meu E irmão, eu quero me apresentar para todos aí que não me conhecem. Meu nome é Mário Santana, eu tenho 22 anos de formação, faço odontologia preventiva, está comigo na odontologia preventiva desde o início da minha formação. Eu sou implantodontista, eu sou protesista também, desde a minha formação, logo me ingressei na especialidade em implantodontia, depois de prótese dentária, e obviamente acabei virando um reabilitador. Então tem mais de 20 anos aí dentro da reabilitação, mas hoje eu levo a odontologia preventiva como bandeira principal para mostrar para os dentistas que não é como eles imaginam, que os tratamentos mais complexos são os mais valiosos, os tratamentos mais complexos é realmente que prova que o profissional é um profissional melhor. Nada disso é real. O real é quando você faz a odontologia ética, digna, de respeito, com responsabilidade, fazendo o melhor para o seu paciente. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui. Eu quero passar um pouquinho para vocês, eu tenho uma coisa que eu trouxe para vocês, que eu vou compartilhar a tela. Se o Barça me liberar, posso apresentar já, Barça? meu irmão, pode apresentar. Vai pegando aí o teu material e eu vou fazer um comentário em cima só da tua fala, que é muito Vai bacana. lá. Quando eu pensei assim, pô, eu vou chamar o Mário.
O Mário é reabilitador, gente. Ele acabou de falar aqui. O cara, não é que ele passa manhã, tarde, noite. Vou fazer uma analogia, brincadeira, Sim, tá, sim, Mário? O cara exato. não fica com escovinha de Robson de 7 da manhã até 7 horas É da isso noite, mesmo. Cara, passando acho que eu. pastinha. Não é isso. Esse cara é Uhum. reabilitador. Só que ele entendeu que a reabilitação ela não acaba na hora que você vira e dá alta para o paciente. Da mesma maneira, por isso que eu brinquei, todo o aquecimento que eu fiz aqui para esse nosso encontro foi, ok, você terminou a tua restauração. E aí? O paciente vai embora. Cara, a gente é que assim, o Papo Reto ele fala muito disso, dinheiro na mesa. Tu fez o mais difícil. Tu atraiu o paciente para dentro do teu consultório. Tu convenceu esse cara a fazer um tratamento contigo. E aí, tchau, um abraço, vai com Deus. Isso é um absurdo. E não tem nada melhor do que a estratégia que você vai trazer aqui para gente, né? Para fidelizar, para aquele cara realmente entender. Eu estou na mão de um profissional que eu não quero nunca mais largar. Eu acho que esse é o ouro do que. Eu estou antecipando para vocês. Esse é o ouro do que o Mário vai apresentar. Então não saiam daí, porque agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Mário. Meu irmão, a turma é sua. Eu estou aqui só aprendendo. Ah, imagina. Muito obrigado, meu irmão. Me sinto em casa mesmo. E eu quero bater um papo com vocês, contando um pouco da história, de como nós começamos isso aí. Por isso, eu vou compartilhar aqui, compartilhar a tela com vocês. Estão vendo minha tela? Foi que foi. Legal. Perfeitinho. Show. Então, o que acontece, pessoal, é que essa história começou lá atrás, né? Diferente do que as pessoas imaginam, como o Barça brincou aí, acho que eu faço a profilaxia o dia inteiro, né? Tô com mais escovinha de Robson o dia inteiro. E porque é isso que os dentistas imaginam. O dentista imagina que odontologia preventiva, falar em prevenção, é apenas profilaxia. E na verdade, não. Na verdade, a profilaxia está dentro da odontologia preventiva. A odontologia preventiva é o universo. Nós temos ali CEPB, odontologia do esporte, sono, saliva, a própria profilaxia, entre outras áreas, como, por exemplo, dentística, prótese, oclusão, que nós devemos olhar com uma visão de prevenção. Nosso dever é esse, porque afinal nós nos formamos para ser promotor de saúde. Infelizmente, muitas vezes a gente esquece desse detalhe, né? Você acaba indo por um caminho onde a sua formação te mostrou e te ensinou a ser um técnico e você começa a olhar só para a parte técnica curativa. Então, se você não vê doença, você acredita que o dentista não pode atuar. Poxa, não tem doença, não vou atuar. Então, o dentista ele é muito bitolado, muito focado dentro da área curativa. Não que a área curativa não seja importante. A área curativa é muito importante, mas é uma etapa do processo de cuidado com o seu paciente. E tudo isso começou há 22 anos atrás. Como você já sabe, eu falei, eu sou implantodontista, então eu vim da cirurgia. E por esse motivo, eu precisei me diferenciar no mercado de alguma forma. E a forma que eu usei foi cuidar melhor do meu paciente. Não sabia sobre modelo de negócio, não imaginava que isso se tornar o que se tornou nos dias de hoje, mas lá eu acreditei que realmente se eu cuidasse diferente do meu paciente no pré-operatório, no transoperatório e no pós-operatório imediato, a médio e longo prazo, eu teria maior êxito. Isso aconteceu porque eu via que os mesmos bons profissionais eles atuavam no transoperatório apenas. Era muito focado, era muito direcionado para fazer uma boa operatória. E estava certo, eles eram realmente exímio operadores. Porém, eu acreditava que se eu cuidar no pré-operatório, adequando ao meio e me relacionando, me conectando melhor com o paciente e preparando o meu paciente, não só a nível bucal, como também psicológico, para cooperar com as minhas cirurgias, com certeza eu teria um resultado muito melhor. E assim aconteceu. Os resultados técnicos eram sensacionais, realmente muito satisfatório. E lá acontecia um relacionamento muito conectado com meus pacientes, se tornando o paciente fiel à minha profissão, ao meu trabalho. Dessa forma, começava a acontecer uma recorrência desses pacientes, afinal, eu queria cuidar dele de verdade a curto, médio e longo prazo.
E então, dessa forma, aconteceu um modelo de negócio sem querer, né? Sem querer querendo, porque nós queríamos realmente diferenciar, mas eu não entendia sobre modelo de negócio, eu não me via como empresário, me via como dentista, mas eu via um dentista promotor de saúde. Mas então logo eu percebi que eu poderia aperfeiçoar e melhorar todas as áreas, as habilidades técnicas e também as habilidades comportamentais. E dessa forma aconteceu isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Olhando hoje um cenário da odontologia atual, um novo mercado da odontologia, nós entendemos que o mundo mudou e também a odontologia mudou. Obviamente, os pacientes mudaram. Então, a odontologia atual ela vive uma transformação profunda. Nós entendemos que ela se transformou muito nos últimos anos e ela vai continuar se transformando, principalmente o comportamento do paciente. Por isso que prevenção, ela não é moda. Prevenção, ela não é ela não teve o seu momento de hype, né? Aquele momento como tem em várias outras áreas. Ela sempre foi importante, ela é importante e ela sempre vai ser importante. E é muito interessante a gente falar sobre isso, parece óbvio, mas eu sempre julgo, meus alunos estão aqui, eles sabem que eu falo isso muitas vezes, que o óbvio tem que ser dito, porque muitas vezes é óbvio para você que está escutando aqui agora, e você vai achar que realmente você sabe, mas se eu perguntar para você se você pratica todos os dias, talvez você não pratique isso todos os dias como um modelo de negócio. E, infelizmente, está deixando muito dinheiro na mesa. E eu quero falar sobre isso para vocês também, quero alertar, quero mostrar como que eu faço para que amanhã na terça-feira, na quarta-feira, você está aplicando essa metodologia, essa ideia, e pode ficar tranquilo. Eu não vou exigir de vocês a comprar um aparelho de 70 mil, de 80 mil reais, não. Você não está condenado a ter que investir não só nos aparelhos, como também em insumos de última geração para oferecer uma odontologia de alto nível, uma odontologia de excelência. Vou mostrar como nós vamos fazer. Então, entendo que a odontologia mudou, entendo que o mundo mudou, e óbvio, nós temos um avanço tecnológico, mais especializações, mais ferramentas e recursos de comunicação. Nós temos tudo isso a nosso dispor hoje, mas há um contrassenso, é muito contraditório, porque ao mesmo tempo nós temos instabilidade financeira, temos dificuldade de crescimento, temos frustração de profissional. É o que eu enxergo hoje no mercado. Eu tenho certeza que vocês enxergam da mesma forma. Eu vivo odontologia durante esses 22 anos, 100%, 24 horas dentro da odontologia. Eu respiro odontologia. Então eu tenho contato com muitos profissionais e consigo enxergar o mercado muita plenitude e vejo que os profissionais vivem literalmente numa gangorra financeira. Mas por que tanta dificuldade? Com tantas oportunidades que nós temos hoje, há bilhões de cárie, há milhares de pacientes com bilhões de cárie ativa para serem tratadas, há bilhões de doenças periodontais, há CEPB hoje sendo incidente em pacientes zero cárie. Há uma confusão muito grande de doenças, muitas oportunidades, e pacientes e profissionais sem pacientes na cadeira. Por que está acontecendo isso? O que realmente sustenta uma carreira sólida na odontologia de hoje? Eu vejo que a odontologia é sustentada por 5 pilares. Esses 5 pilares, ele norteia a minha metodologia, ele norteia a minha carreira há muitos anos. Então, ele sustenta a carreira sólida de um profissional, que é despertar, clareza, influência, conexão e ecossistema. Quando eu falo em despertar, eu falo sobre mentalidade e autoconhecimento. Eu sei que quando eu falo sobre isso aí, logo alguém vai olhar e falar: nossa, será que é um papo de coach? Será que ele vai falar alguma coisa, uma autoajuda? Na verdade, pessoal, você pode até pensar dessa forma, mas não tem como você abrir mão de falar de empreendedorismo sem falar de autoconhecimento. O primeiro pilar do empreendedor, ele é exatamente o autoconhecimento. Se o empreendedor não se conhecer, se o empreendedor não tiver uma mentalidade próspera e parar de pensar apenas como dentista, e essa é uma máxima minha, do dentista parar de pensar apenas como dentista, infelizmente ele está fadado a tropeçar e ele com certeza não vai alcançar o voo que ele gostaria de alcançar, não vai alcançar seus objetivos, porque tudo começa aqui dentro, tudo começa na mentalidade. Eu sei que você escutou muito na faculdade do professor falar para você que você precisa treinar seus olhos para que as mãos consigam reproduzir o que os olhos enxergam. Mas eu vou muito mais além. Antes de treinar os olhos, você precisa treinar sua mente.
O que a mente não processou, o que a mente não conhece, seus olhos não conseguem enxergar. Automaticamente, suas mãos não conseguem reproduzir. Eu posso trazer isso para a operatória de uma restauradora, por exemplo. Se você não conhece a anatomia, automaticamente o seu olho não consegue visualizar, não tem a visão, e automaticamente você não consegue reproduzir. Entende? Então, você tem um exemplo só de que tudo passa pela mentalidade. Então, além da mentalidade, nós precisamos nos conhecer. Eu sei que esse exercício é um pouco chato, mas é importante e convido a vocês a fazerem na casa de vocês uma dinâmica. Olhe para o espelho e pergunte: quem sou eu? Será que você consegue responder em um minuto quem é você? Esse exercício parece super fácil, você responde agora de imediato: não, mas eu conheço, me conheço. E quando você vai responder, a maioria dos profissionais travam, porque não consegue responder, porque realmente não se conhece. Só que ao mesmo tempo há um contrassenso que ele quer cobrar caro, né? Ele quer cobrar 3, 4, 5 vezes mais que o mercado tradicional. Mas espera aí, como que você quer cobrar muito mais do que o seu colega, sendo que você mesmo não se conhece? E o autoconhecimento tem tudo a ver com a precificação, tem tudo a ver com venda. E os dentistas não conseguem linkar o autoconhecimento com venda. Na verdade, o autoconhecimento tem a ver com todas as habilidades comportamentais, com comunicação, com gestão, com liderança, com negociação e, obviamente, com vendas. Essas habilidades comportamentais dependem muito do seu autoconhecimento. Por isso, o despertar é o pilar número um. O pilar número dois é clareza. Clareza do poder da odontologia preventiva. Como eu disse há pouco, se você perguntar para um dentista, logo ele diz: não, odontologia preventiva é importante. Só que ele não pratica. Ele não vive a odontologia preventiva no seu dia a dia. Porque muitas vezes ele apoia numa muleta. Ele fala: não, mas eu sou da restauradora, como se a restauradora não precisasse de uma prevenção, como se o trabalho entregue de uma faceta, por exemplo, não precisasse de manutenção preventiva, como se não precisasse de um repolimento. Olha só, que mentalidade de dentista é essa? Ele não consegue enxergar que realmente ele está deixando de entregar um tratamento de excelência para esse paciente por conta que ele não consegue enxergar essa possibilidade e essa fartura de oportunidades que tem a odontologia. Por isso que eu digo que o dentista deixa muito dinheiro na mesa. Porque além de você fazer o bem para o seu paciente, você vai fazer o bem para o seu negócio. Mas antes de tudo, você precisa valorizar a odontologia preventiva. Eu entendo que muitos profissionais falam, mas é porque o paciente não valoriza a profilaxia. Aí eu pergunto para você, será que é o paciente que não valoriza a profilaxia? Ou é você que não valoriza a profilaxia? Será que você valoriza a profilaxia à altura do que ela merece? Será que realmente você valoriza os seus procedimentos à altura do que realmente esse procedimento merece? Como você está entregando esses procedimentos? De que forma que vai estar sendo a experiência do seu cliente ao longo da jornada dentro da sua clínica? Já parou para refletir sobre isso? Então, o princípio inicial é entender o poder da odontologia preventiva, o quanto a odontologia preventiva ela pode impactar no ponto de vista técnico, nos seus tratamentos e também no ponto de vista mercadológico para o seu negócio. Então, clareza é o pilar número dois. Pilar número três é influência. O quanto as habilidades comportamentais, a soft skill, para um profissional completo é importante. Não adianta você pensar que você é muito bom tecnicamente. Eu até acredito, eu tenho certeza que todos que estão aqui nessa sala são muito bons tecnicamente, principalmente porque está com Barça. Estando com Barça, eu tenho certeza que vocês são exímios profissionais, exímios operadores. Porém, infelizmente, não basta ser apenas bom tecnicamente. Bom tecnicamente, hoje, é pré-requisito para entrar dentro de um jogo. Por isso que eu digo, para entrar no jogo de futebol, você precisa saber as regras do futebol e precisa pelo menos saber jogar futebol bem, para então entrar em campo. Senão você não entra em campo. Então, para você entrar em campo da odontologia, você precisa se embasar na ciência e você precisa ser bom tecnicamente. Mesmo você recém-formado, já tem que começar a treinar essa mentalidade de que eu preciso sim fazer cursos técnicos para que eu possa ter possibilidade de entrar em campo, estando preparado tecnicamente, você começa o jogo. Porém, o jogo ele não se restringe apenas na parte técnica. As habilidades comportamentais são tão importantes quanto as habilidades técnicas. É isso que o dentista precisa saber. Infelizmente, não foi falado para ele na faculdade. Por isso que ele não consegue enxergar essas oportunidades das habilidades comportamentais. E quando ele se fecha no mundo técnico, no mundo só de dentista, ele é limitado. Ele não é um profissional completo. E, infelizmente, aí os resultados não vão ser exponenciais.
Por isso que ele não tem um mercado tão próximo como ele gostaria. Por isso que ele não precifica como ele gostaria. Por isso que ele não é reconhecido, ele não é respeitado como ele gostaria. Porque, infelizmente, a faculdade não treinou ele para as habilidades comportamentais, de comunicação, venda, gestão, marketing, mentalidade, negociação, liderança, que são tão importantes quanto as habilidades técnicas. E é sobre isso que eu quero puxar vocês, para vocês olharem. Com certeza o Barça já falou com vocês sobre isso. Se não falou, com certeza está no script dele, porque eu conheço muito bem a conduta e a metodologia dele, o valor que também ele dá para essas habilidades. Dessa forma, você olhando dessa forma, você com certeza já tem um destaque muito grande no mercado, porque o mercado hoje exige um profissional completo. 4, conexão, cultura de relacionamento. Para mim, não tem nada mais importante que o relacionamento com o seu paciente. Não tem nada mais forte no negócio, independente se é da odontologia ou fora da odontologia, do que relacionamento. E a cultura de relacionamento, ela é muito perene hoje dentro da nossa realidade, porque há muitas possibilidades de você se conectar com o seu paciente. E toda vez que você conecta com o seu paciente de maneira genuína e ele realmente sente esse cuidado de acolhimento e de que realmente você quer o bem dele, você não é apenas um dentista comum que quer apenas fazer a parte curativa e dispensar ele, dar alta para ele, ele entende que você é o dentista especial para ele e para a família dele. E toda vez que ele entende que você é realmente um dentista especial, ele tem a percepção de valor da sua marca, do ser profissional, automaticamente ele começa a trabalhar para você de maneira gratuita e genuína. E o quinto é ecossistema, é onde todos esses pilares eles caminham por igualdade, é o equilíbrio de todos os pilares. Pessoal, não existe uma bala de prata. Desculpa te dizer isso. Às vezes alguém pode ter vindo aqui imaginando que eu vou falar o ouro da odontologia, e é esse termo que o Barça usou, mais uma conexão entre nós. Eu uso esse termo, tanto que foi meu tema principal de todas as palestras que eu dei no CIOSP, é o ouro da odontologia, porque eu acredito realmente que a odontologia preventiva é o ouro da odontologia. Porém, não existe uma bala de prata. Mesmo falando de profilaxia, que é o ouro da odontologia, não existe uma bala de prata para fazer a odontologia de alta performance acontecer. Existe um conjunto de fatores que faz realmente a odontologia preventiva ser olhada com outros olhos e ter a percepção de valor que ela merece. Então, a sustentabilidade do seu negócio e escala depende do equilíbrio de todos esses pilares constante. Isso é o mais importante. Obviamente que é importante você enxergar o mercado. E como eu vejo o mercado? Eu vejo o mercado em 3 níveis, né? Quais são os 3 níveis? Captação, retenção e recorrência, cultura e pertencimento. Quando eu falo de captação, eu falo entre 70% e 80% dos professores falam sobre captação. Se você abrir sua rede social hoje, não só na odontologia, mas fora da odontologia, a maioria esmagadora dos profissionais, professores, estão falando em captação. E o paciente, e o profissional automaticamente vai nessa linha também, onde ele entende que captação, na cabeça dele, cabeça de dentista, que captação é o mais importante, que lotar agenda é sinônimo de sucesso. Ele confunde faturamento com lucratividade. Infelizmente, ele está equivocado. Agenda cheia, pessoal, não é sinônimo de sucesso. Você pode até ter sonhado com a agenda cheia. Às vezes na faculdade, né, quando você era jovem, acabou de formar, seu sonho era ter a agenda cheia, porque o seu professor lá, que se formou na década de 80, ele falou que a agenda cheia era sinônimo de sucesso na cabeça dele. E você repetiu isso ao longo de 10, 15, 20 anos e hoje se encontra frustrado, porque você realmente vê que a agenda cheia não dá a vida que você merece. Você não é respeitado da forma que você merece. Você não é reconhecido na sociedade como você merece. Isso prova que captação não é o mais importante. O mais importante, pessoal, é a partir do segundo item, segundo nível. O segundo nível, nós falamos de retenção e recorrência de pacientes. Isso aqui, não só dentro da odontologia, mas como também em outros segmentos, você pode perceber em outros segmentos, eles lutam para que você compre não só uma vez, mas que faça a recompra por muitas vezes. Todas as vezes que o seu paciente ele compra muitas vezes, nós temos o LTV alto. Para quem não sabe, o LTV é o Lifetime Value, é a quantidade de tempo que esse paciente consome seu serviço ou seu produto ao longo de muitos anos. Isso sim é lucratividade.
A lucratividade, pessoal, não é sobre vender um produto apenas uma vez. É vender para esse mesmo paciente muitas vezes. Por isso que a profilaxia é a área que mais traz o paciente de volta no seu consultório. Por isso a profilaxia é o ouro da odontologia. Obviamente que eu posso falar sobre recorrência em outras áreas também, como por exemplo na restauradora. Quando você traz o seu paciente novamente para fazer um repolimento nesse trabalho estético que você fez, isso é recorrência. E é necessário você ter, tecnicamente falando, e o Barça pode escorrer muito melhor sobre isso que eu, mas eu falo para você que realmente dá uma longevidade nos seus trabalhos restauradores, evitando manchamento, aumentando o brilho, perdendo essa opacidade, dando um conforto melhor para o paciente, evitando problemas maiores no futuro. Automaticamente, é óbvio que o paciente ele quer isso. Ele quer trabalho bonito, ele quer trabalho que funcione na mastigação e ele quer trabalho longevo. É isso que o seu paciente quer. Talvez ele não se expresse dessa forma, mas é isso que ele quer. Então, a recorrência é fundamental em qualquer âmbito dentro da odontologia. É óbvio que a profilaxia ele traz mais vezes o paciente ao longo durante o ano. Por isso, a retenção e a recorrência ela é tão a lucratividade é tão alta. Então, a retenção do paciente com você faz também o paciente ele olhar a sua odontologia com outro olhar. Ele faz se fidelizar muito melhor ao seu negócio. Por isso, eu coloquei uma coisa que hoje eu não vejo nenhum profissional falar sobre o terceiro nível. O terceiro nível é ainda mais poderoso que a retenção e que a recorrência, que está no segundo nível. O terceiro nível, nós falamos sobre cultura e pertencimento. Muitas empresas já trabalham com cultura e pertencimento há muitos anos. Eu cito para você algumas. A Apple trabalha assim, a Harley Davidson trabalha assim, a Spotify trabalha assim, a Amazon trabalha assim, a Nike, a Adidas, entre outras empresas que trabalham assim. Eles querem que você compre por várias vezes e, além de comprar, ele se torna um fã e um advogado. Além de comprar, ele traz mais pacientes. Então, olha só, olha que interessante. Além desse paciente ele consumir você várias vezes durante um ano, ele traz a família, ele traz os amigos, ele te defende como um advogado e ele fala bem de você como se fosse um fã. Mas o que acontece com esse paciente que ele é muito diferente dos pacientes convencionais? Porque esse paciente, ele entendeu e absorveu e interiorizou a cultura da sua clínica ou do seu consultório. Ele entendeu a cultura da sua marca. Ele se sente muito feliz sendo pertencendo a essa marca. Por isso que o senso de pertencimento ele é tão forte. Todas as vezes que uma pessoa, uma pessoa, vou dar um exemplo para vocês, um garoto Apple, ele se sente realmente pertencente à marca. Ele compra iPhone todo ano, ele troca o telefone dele, ele troca o MacBook dele, ele compra acessórios como fone de ouvido ou carregador, entre outros insumos que tem dentro da empresa, porque ele literalmente levanta a bandeira dessa empresa. E quando alguém perguntar para ele alguma indicação, óbvio que ele vai, com muita narrativa rica, ele consegue argumentar para que o amigo ou alguém da família que ele gosta realmente adquirir o mesmo produto que ele tanto defende. Então, essas empresas entenderam, eles fazem isso com a gente. Eu sou um deles. Sabe quanto que ele me paga para eu falar bem da empresa deles? Nada. Não me paga R$ 1. E essa filosofia nós podemos usar, porque ela é genuína, ela é honesta, nós podemos usar com nossos pacientes. É tratando ele muito bem, é acolhendo ele, é entregando para ele um serviço de alto nível, é entregando realmente o melhor que possa entregar dentro da odontologia de excelência. Cuidar do paciente a longo prazo faz ele se sentir pertencente dentro do seu negócio, faz ele interiorizar uma cultura. E isso não existe nada mais poderoso dentro do mercado atual. Por isso que o segundo item, o segundo nível e o terceiro nível, ele é tão importante, ele é tão impactante para o seu negócio. E por isso que o paciente ele paga 3, 4, 5 vezes mais do que o mercado tradicional e ainda volta por muitas vezes. Olhando uma conclusão final dessa primeira etapa da nossa apresentação, nós olhamos que os tratamentos são concluídos, mas o cuidado nunca termina. A bandeira que eu levanto, pessoal, é que dentro da saúde não existe alta. E aqui, puxando um gancho, dentro do tema que o Barça colocou apresentando para vocês, é que você termina a restauração de vocês. E aí?
Será que esse paciente ganhou alta por vocês? Vale uma reflexão. Você imagina quantos pacientes que você atendeu? Isso aqui é muito poderoso. Quantos pacientes que você atendeu nos últimos anos e você não olhou ele mais, novamente, você não olhou mais para ele? Cadê esses pacientes que você atendeu nos últimos 2 anos? Toda essa parte restauradora que você fez, será que esse paciente ele tem um retorno periódico? De quanto tempo ele vem no seu consultório? Será que é de 6 meses, como lá atrás falavam? E hoje eu provo para vocês que não existe, isso é uma falácia. Por que de 6 meses? Por que o paciente tem que voltar de 6 meses? Onde é que está escrito isso? Isso não tem na literatura. Na verdade, pessoal, o retorno do paciente ele é personalizado, ele é individualizado. Inclusive da restauradora. O que eu combino, como eu disse para vocês que eu sou reabilitador, eu posso até não postar, porque não é meu core business. Então eu acabo não postando para vocês verem, mas eu trabalho com resina composta. E toda vez que eu converso com o meu paciente, quando eu finalizo um trabalho, há uma negociação imediata. Todas as vezes que eu faço um trabalho restaurador, seja ele de resina composta, seja ele cerâmico, há um combinado com o meu paciente. Esse paciente nunca vai ganhar alta. Esse paciente hoje, ele casou comigo, eu falo que é um casamento. Um casamento por quê? Porque periodicamente ele vai estar retornando. Em primeiro lugar, para a profilaxia, porque ele quer manter esse trabalho a longo prazo. E para manter uma condição que eu deixo para ele, é um condicionamento, é um acordo que eu faço para ele, com ele, que esse paciente ele precisa estar comigo fazendo a profilaxia de alta performance algumas vezes por ano. Mas, professor, de quanto em quanto tempo? Depende do indivíduo, por isso que ela é personalizada. E o repolimento, de quanto em quanto tempo? Obviamente, também é personalizado, depende da minha análise. Eu sou o protagonista, e não meu equipamento ou meus insumos, minha pastinha profilática. Não, eu sou o protagonista, eu que sou o comandante e eu que sou o líder desse negócio. Então é eu que falo para ele quando que ele vai voltar. Quando ele volta nas manutenções preventivas e eu vejo o comportamento da resina, é hora de eu atuar. Semana passada aconteceu isso na sexta-feira, até comentei isso com meus alunos. Sexta-feira aconteceu isso. Eu já tinha tratado um paciente, fiz muitas lesões cervicais não cariosas e ele já sabia que ele precisava de um repolimento depois de um tempo e ele sempre volta para as manutenções preventivas com profilaxia de alta performance e chegou o dia que eu falei para ele, olha só, olha o comportamento da sua resina. Óbvio que ele já reconhece a perda de brilho, né? Fica mais opaco, aqueles pequenos manchamentos. Então, alguns sinais a gente já mostra para ele com muita facilidade, a gente consegue converter essa venda. Porque ele já está esperando esse dia, que nós combinamos lá atrás. Nós vamos falar isso na discussão. Quero responder algumas perguntas de vocês. Mas assim que eu faço, eu primeiro conscientizo, eu educo antes de ele chegar, do dia certo, de chegar para o retorno dele. A maioria dos profissionais, eles erram aonde? Eles deixam passar o tempo, quando eles enxergam que tem que voltar, eles vão abordar o paciente, só que o paciente ele fica um pouco equivocado, porque ele não está consciente. A conscientização e a educação começam no início do tratamento. Por isso que eu levanto a bandeira de que a profilaxia, a adequação ao meio, é no início de qualquer tratamento, mesmo sendo reabilitador. Eu adequo o meio, eu conscientizo meu paciente, eu educo meu paciente do ponto de vista bacteriano e não bacteriano, porque eu também falo de CEPB, e também no tratamento restaurador, a manutenção preventiva no tratamento restaurador. Então, esse paciente ele fica em plena consciência da necessidade que ele tem de estar comigo sempre. Por isso é tão fácil essa recorrência desses pacientes. E uma reflexão final que eu deixo para vocês é que você pode trabalhar tratando problemas ou pode trabalhar evitando problemas. Quem trata problemas depende do acaso. Quem previne constrói um negócio previsível. E é exatamente aqui que nasce a nova odontologia. Nós tanto nos orgulhamos a falar dela, tanto eu quanto também o Barceleiros, porque eu sei como é que é a crença dele dentro dessa nova odontologia. E foi muito legal levantar essa bandeira junto com ele da nova odontologia, porque é uma nova visão, porque o mercado realmente é muito próspero. O problema, pessoal, não está na odontologia, diferente do que a maioria pensa. A maioria dos profissionais que estão com problema com a odontologia, principalmente problema financeiro, eles acarretam ser da odontologia o problema. Obviamente, eles querem uma muleta para culpar a odontologia. O problema nunca foi a odontologia. O problema foi como você olha para a odontologia e como você faz sua odontologia. Vocês estão de parabéns. Vocês já são profissionais muito diferentes do mercado tradicional. Porque estão aqui.
nessa hora da noite, buscando conhecimento, buscando uma nova visão, uma nova odontologia. Obviamente que essa característica, esse comportamento de vocês, eu tenho certeza que é o comportamento que vocês pregam todos os dias no consultório de vocês. É o que rege a vida de vocês. Então, continue, porque a odontologia de excelência, odontologia de alto nível, ela é feita de tempo. Eu não comecei ontem. Por isso, para vocês, eu tenho 22 anos de história. E a sensação que eu tenho é que cada dia eu estou mais motivado, cada dia eu estou mais feliz e cada dia eu estou mais entusiasmado. Não só para realmente fazer essa odontologia que eu acredito dentro do meu propósito, como também ajudar vocês a transformar a carreira de vocês. E é isso que eu faço hoje. Eu transformo carreiras, transformo vidas de alunos que me procuram, de mentorados, com odontologia de excelência. A odontologia é muito poderosa. Basta você saber o caminho. Óbvio que a gente vai fazer o que com vocês, assim como o Barça faz. Ele vai fazer vocês errarem menos. Por isso que é tão interessante estar dentro desse ambiente aqui, um ambiente próspero, dessa odontologia tão maravilhosa. Muito obrigado a todos. Com certeza agora estou aberto a dúvidas, estou aberto a questionamentos. Se vocês não quiserem perguntar ao vivo, às vezes um pouco tímido, podem me chamar no particular. Esse é meu contato. E quando precisarem, podem contar comigo. Vou parar de compartilhar aqui para a gente entrar num bate-papo. Agora a gente vai conversar, filhote. Ah, agora que começa, na verdade, né? Ô, Mário, é, você acha que hoje essa sua posição na internet, como você mesmo disse, eu não, né? Eu sou o Mário, tá? Eu não mostro as minhas restaurações, eu não mostro não sei o quê e tudo mais, eu faço questão de ser conhecido como um cara que trabalha com a profilaxia, né, de alta performance e tudo mais, né? É, mas ainda assim, esse seu posicionamento te ajuda no consultório a atrair pacientes de reabilitação, sim ou não? Muito, 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 muito. É o que ajuda. É exatamente isso. Porque é Como- disruptivo, né, Barça? É É com muito isso. orgulho que eu falo sobre promoção de saúde. Eu me sinto um verdadeiro promotor de saúde, é com muito orgulho. E, segundo os pacientes, meus olhos brilham quando eu falo isso. Eu me sinto realmente muito orgulho de ser dentista, sabe? Porque eu sou um promotor de saúde. E é muito disruptivo um dentista, implantodontista, prevenir implante. Há até um contrassenso, né? Peraí, ele é implantodontista, não quer fazer implante? É exatamente isso. Eu acho que a implantodontia, eu aperfeiçoei minha carreira toda para fazer um excelente implante, para não fazer implante com meus pacientes. É o que eu preciso, é o que eu preciso evitar. Se eles precisarem, uma fratura ou por um acidente, estou aqui à disposição para fazer o melhor tratamento reabilitador nele. Mas não é o que eu busco, eu não bato meta de implante, eu não tenho um número de a quantidade de implante que eu tenho que bater por mês, eu nunca tive, sabe? Pelo contrário, se realmente eu consigo salvar, meu amigo, eu vou salvar, como aconteceu esses dias atrás de novo. A mulher passou, a senhora passou por 3, 4 dentistas, onde pediram para extrair todos os dentes para fazer um protocolo, e eu falei que não. E eu falei totalmente ao contrário, eu fui totalmente na contramão dos colegas, porque não precisava e realmente virou uma reabilitação removível, mas pelo menos eu não fui para, ainda não fui para a cirurgia. Não é esse o momento. Nós podemos fazer implantes individuais, nós temos um arsenal para poder amparar essa senhora e não tirar 100% dos dentes dela, porque é muito fácil para nós, né, Márcia? Financeiramente é muito bom e é muito fácil falar assim, ó, extrai tudo, né? Vamos fazer um protocolo e entra dentro de uma casuística de protocolo. A pergunta que fica é: será que é legal a gente fazer prevenção em protocolo? Será que é legal esse paciente que não cuidou tanto dos dentes por falta de oportunidade ou por alguma sabedoria cuidar da higienização de protocolo? Como será esses cuidados desses múltiplos protocolos que estão acontecendo no Brasil e pelo mundo? Vocês estão recebendo os protocolos no consultório de vocês. Como é que chega esses pacientes de protocolado no seu consultório? Eles chegam limpinhos? Será que eles chegam Imundo, saudáveis? imundo, Como é quem que vai imundo. cuidar dessa turma? Quem que tá todo mundo fazendo protocolo à vontade igual água e aí largando esses pacientes no mercado? Não preocupando com o periimplantite, os pacientes nem sabem que é periimplantite, o paciente nem sabe que não vai ter uma segunda chance.
são totalmente vendidos esses pacientes. É uma judiação. Será que está sendo promotor de saúde dessa forma? Então, quando eu falo da minha prevenção e profilaxia, Barça, eu atraio esses pacientes que realmente querem cuidar da saúde. E ao contrário, me traz uma autoridade para vender os outros tratamentos. Aí que eu vendo mais tratamento ainda. Sobretudo tratamentos responsáveis, tratamento realmente com uma indicação real. Porque eu acho que tudo parte do diagnóstico. Ô, Mário, fazendo fazendo uma analogia na linha editorial do Marco Bacileiro, que eu até mudei. Eu fiquei um ano, eu fiquei um ano dentro da internet, todo dia dando porrada em faceteiro. Eu lembro. Todo dia descomunando, mandando pro inferno. Vai arrebentar o dente da tua filha, desgraçado. Cara. Fiquei um ano fazendo isso. Muito bem. Um belo dia, eu vou e eu abro uma imersão para ensinar a fazer faceta. Olha que contraditório. Contraditório, não é? Não é. Não é. Não tem nada Mas de tá certo, pô. contraditório. Não tem nada de contraditório, né? É, as pessoas precisam entender que você é um promotor de saúde. Se você me perguntar hoje, Barceleiro, você faz faceta? Eu faço muito. Eu faço muito. Graças a Deus, eu faço de resina, eu faço de cerâmica. Eu agora mesmo, essa semana, eu vou fechar um caso. Eu vou fechar um caso essa semana de primeiro molar em cerâmica. Quem trabalha com odontologia restauradora sabe o quanto que isso representa financeiramente, né, nas tuas continhas. Exato. Só tem um detalhe, esse paciente ele realmente precisa. Ali a faceta é a melhor alternativa. Quando eu vinha bater na internet, eu vinha bater no sobretratamento, porque sobretratamento é ir contra saúde. É ir contra a saúde, né? Tanto que eu vou. Você deixa eu fazer um Chico. Rapaz, que isso. Deixa eu fazer um Chicozinho aqui rapidinho, só? Rapaz, com certeza. Só um negocinho. É porque assim, eu tô agora, dia 11 de abril, eu tô trazendo a é, 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 Show. segunda, segunda data, né? Vou fazer, Segundo lançamento da vou nova fazer, odontologia. vou Isso aí, vou ó. fazer de Parabéns, novo. cara. Top. E, ó, É isso, cara. o mais Precisa doido bater nessa tecla. é que as pessoas vêm. Tem muita gente que está aqui hoje que assistiu a primeira aula lá, a minha primeira imersão de resina. Quem assistiu achou que ia entrar numa imersão para aprender a fazer faceta, e, no entanto, eu vim ensinando as pessoas a trabalhar com resina, a fazer um bom diagnóstico, a fazer um bom planejamento, entender do material, entender disso. Aí, quando o cara entende isso, ele passa a perceber que a faceta é só uma das técnicas para você cobrir um dente. É a classe 4 grande. Faceta é a classe 4 grande, é a classe 4 que vai até a cervical. Acabou. É restauração em resina igual qualquer outra, né? Então, Exatamente. assim, ó, Concordo. 11 e 12 de abril, meu irmão, teu Vamos amigo, lá. teu amigo vem de novo. Parabéns. E eu Show. vou, eu vou deixar aqui, ó, vou até botar aqui. Pera aí, deixa Eu eu vou botar. estar eu vou estar na primeira carteirinha, primeira fileirinha com a pipoca na mão. Pode ter certeza. Vendo o Aqui, ó, seu tá até show. aí, ó. Ah lá, ó. Para Que quem top, turma. quiser, para QR quem Code aí, quiser, turma, ó. Ó que legal. quem quiser, o pessoal da New Era já vai estar lá dentro. Quem quiser participar, 11 e 12 de abril, 2 dias. Show. Gente, não tem enrolação, não tem lero-lero, é Isso que eu, ensinando.
mesmo como que você vai trabalhar com resina de maneira séria, conhecendo tudo que você tem que fazer antes de iniciar o processo, fazendo o teu trabalho e mostrando um pouco disso que nós dois estamos discutindo aqui agora, que é o que vem depois. E eu acho que isso é que foi o mais legal. As pessoas perceberam que é, aprender a técnica, que é um pouco do que você falou, aprender a técnica é um detalhe. E realmente é um detalhe. Parece que eu estou diminuindo, mas não é. Aprender a técnica é um detalhe. Mas saber apresentar um bom plano de tratamento, saber comunicar com o teu paciente, fazer uma boa venda, já terminar o procedimento vendendo as recorrências, vendendo os retornos. Rapaz, isso aí é o que facilita o nosso dia a dia. Tudo, facilita tudo. É isso. Então, tá aí o convite para o pessoal. Vou colocar depois aqui, Mário, Deixa eu fechar isso aqui. Vou colocar aqui também no Manda chat. para mim depois. Manda para Vou mim que eu vou mandar. mandar, vou mandar no minha comunidade. Porque eu assino embaixo, porque faz total sentido com a nossa metodologia, com o que a gente pensa. Porque é uma odontologia realmente uma odontologia preventiva dentro da restauradora. Porque eu sei muito bem o que você vai falar e como É você fala, isso. é literalmente casa com o que a gente fala. Por isso que é a Até nova porque odontologia. Olha uma restauradora de uma forma preventiva, diferente. uma forma É honesta, diferente. de É uma forma diferente. realmente respeitosa com o ser humano. Então é isso que a gente prega lá também. Eu já coloquei aqui no chat para o pessoal que não conseguiu Legal. colocar o QR Code, marcosbaceneiro.com.br/resina. Boa. É aquele esquema que a gente já conhece, barato, mas barato mesmo. A imersão, É, R$ 60, R$ 70. Eu nem sei em que lote que tá esse negócio, é não, mais porque barato que uma caixa eu, de luva. eu não cuido, É não, tipo mas isso. eu não cuido dessa parte. É qual lote que tá, essas coisas, tem os meninos lá para cuidar disso. Eu gosto é de dar minha aula, entendeu? Realmente, isso é para você ver, né, cara? O tanto você é apaixonado e que você quer realmente transmitir a nova odontologia. E se você fosse preocupar com realmente preço, você nem ia colocar esse preço, cara. Como nós fizemos nosso lançamento, 60, R$ 70. Não, você ia colocar um preço realmente É muito mais que caro. vale muito. Você ia colocar um preço realmente compatível. Falar, vou lá para realmente monetizar. Mas não é essa a intenção. Ali você vai pagar seus custos e tudo mais de equipe, mas o mais importante é Passar. transmitir esse conhecimento, cara, essa informação. Sabe por quê, Barça? O que você vai passar, cara, não tem livro, não tem em chat, porque a experiência vivida é o que há de maior valor hoje num profissional. É. Como que eu vou pegar o que tem dentro da sua mente de tão precioso que mistura toda uma experiência clínica que você tem de mais de 30 anos com todo o conhecimento que você tem na literatura? Juntar tudo isso aí e entregar de mão beijada para todo mundo de maneira fácil e acessível, como você vai entregar. Imagina o quanto isso não valeria financeiramente. Você entendeu? Então você vê que realmente é de coração. O cara tá fazendo isso aí. Parabéns pela atitude, viu? Vambora. Meu irmão, duas perguntas para você, posso? Opa, agora. Muito bem. Profilaxia de alta performance, prevenção de alta performance, chame do jeito que eu quiser. Agora eu falo, agora é reto, tá? É Isso papo de aí. adulto. Rasgado. Hã? Coração aberto, papo de adulto. Isso. Só funciona para quem tem airflow. Tu vê que Puta, aqui, aqui. puta que pariu, cara. Que pergunta boa. Adorei. Porque só Vamos posso lá. responder se você perguntasse, né? E não foi nada combinado, pessoal. Porque é a pergunta que eu mais recebo, cara. Essa Ah, pergunta que eu mais recebo. Infelizmente, muitos dentistas estão acreditando nisso e colocando aparelho, seja ele um Airflow, ou seja ele um scanner, seja ele uma fresadora, acima do nome dele, acima da posição dele. Eu sou totalmente contra isso. Para mim, o protagonista e a peça mais importante do seu negócio é você. Não tem nada mais importante no seu negócio, na sua clínica, no seu consultório, que você, cirurgião dentista. Eu faço profilaxia de alta performance desde o início da minha carreira, porque eu sempre penso que alta performance é aquilo que você pode entregar o melhor, o seu máximo, dentro das condições que você tem naquele momento. Então significa que mesmo você recém-formado que está me escutando,
que tem lá seu kit acadêmico, né? Um contra-ângulo convencional, né? E suas curetas, às vezes não tem nem ultrassom, tá começando mesmo, não tem condição. Começa desse jeito, mas faça com paixão, faça com capricho, faça embasado na ciência, que com certeza você vai entregar o seu melhor naquele momento. E obviamente tenha essa vontade, porque vontade não tem como comprar. A vontade que vem dentro do seu coração de querer melhorar. E obviamente que você vai galgando. E foi assim minha carreira. Comecei com kit acadêmico, fui para um aparelho mais modesto, fui para um aparelho nacional mesmo, ginásio, Dabi, Cavo, e fui evoluindo ao longo da minha carreira, adquirindo e investindo da forma que eu pude. Assim foi na restauradora, assim foi tudo. Hoje, graças a Deus, a gente gosta de uma oportunidade que poucos têm mesmo dentro do mercado. Então, hoje nós temos microscópio, temos laser, light touch, temos scanner, temos tudo, graças a Deus. Mas para chegar até aqui, foi uma jornada, pessoal. Não foi da noite para o dia, foi 22 anos de mocho. Eu sempre fui um clínico, 100% clínico, suado, assim como vocês. Eu sou um clínico como vocês. E eu afirmo para vocês, afirmo e confirmo para vocês que não. A profilaxia de alta performance não é feito por aparelho de alta performance, como dizem por aí, vendendo que você vai comprar um aparelho e você vai ser o melhor dentista do mundo, que você vai comprar esse aparelho e que você vai ter mais pacientes dentro do seu consultório. Afinal, o seu paciente, na verdade, não sabe nem o que é airflow. Esse aparelho, pessoal, vamos ser específicos, esse aparelho realmente é um bom aparelho. Eu não estou falando que ele é um aparelho ruim. Ele é um aparelho que realmente traz uma boa experiência para o seu cliente, traz uma boa experiência para você, ele tem uma efetividade muito grande. Esteticamente, o marketing dele é realmente muito bom, tá? Ele é muito bonito, ele é muito apresentável, porém, a verdade é que sem ele, você também consegue fazer uma profilaxia de alta performance com toda certeza. Basta você ter responsabilidade, embasamento científico e também se dedicar ao máximo que você pode se dedicar no momento que você se encontra hoje. Então, seja lá qual aparelho que você está usando hoje, tem como fazer uma profilaxia de alta performance com esse aparelho, só depende de você. Mário, eu vou trazer até aqui um depoimento. Isso é história real, tá, gente? É, a gente aqui, é engraçado que a gente está falando dessas coisas todas e você falando de posicionamento e tal. Você sabe que amanhã eu tenho o primeiro evento presencial da New Era aqui em Nova Friburgo. Inclusive, tem gente que está aqui e que vai estar comigo amanhã ali presencial e tal. Legal. E o pessoal vai conhecer minha clínica. Vai conhecer minha clínica, vai conhecer minha escola e tal. Eu não tenho Airflow, Olha por aí, exemplo. Eu não tenho, tá né? vendo? E, no entanto, olha que loucura, porque isso me marcou bastante. É, um menino, sei lá, seus 28, 29 anos. Eu chamo de menino porque a idade me permite chamar, né, Exatamente. Carinhosamente. carinhosamente. Fui lá, fiz todo o processo bonitinho, igual a gente faz sempre, né? Pegou ultrassom, curetinha ali, pá, dando aquela alisada, um bom jateamento e tal, não sei o quê. Fizemos evidenciação de placa para ele, todo o processo, sabe, Legal. aquele Show. gabarito do livro, né? É gostoso. E peguei uma lixinha de resina e fui ali na interproximal só para Poli. aquela, né? Doutor, eu tenho 28 anos. Primeira vez que alguém passou uma lixa entre os meus dentes. Vou usar, né, literalmente o que ele falou, numa consulta de limpeza. Olha a felicidade do cara. Então, perceba que você disse assim, né? Será que você, dentista que está ouvindo a gente, será que efetivamente você valoriza o procedimento que você está fazendo no seu paciente? Ou você pega o que, infelizmente, Mário, a maioria faz. Pega um pote d'Apen, bota uma desgraça de uma pasta profilática ali dentro, pega um motor e um contra-ângulo, vem com uma tacinha de borracha ou uma escova de Robson, passa no dente e diz que fez profilaxia. 5 minutos. Tchau.
nas coxas. Ah, Aí, meu amigo, você vai desanima, desculpar. Aí tu quer desanima. cobrar R$ 1.000 por isso? É, Ah, exatamente. pro inferno, né? Boa, boa. É isso, Barça. É isso. Você falou tudo. Isso. É isso. Agora, você perde ali, perde entre aspas, tá? Uma hora fazer. É, uma hora. Ora, Dá atenção pro teu paciente, dá carinho pro teu paciente, senta com ele, pergunta da família como é que tá a vida. Gente, cara, é a hora mais lucrativa do seu consultório, do seu business. Chico, É a tu hora tá ligado, mais pô. lucrativa. É isso, você tá Conexão com o paciente, conexão fazendo, aquecendo o relacionamento. Você trazer para pela operatória, você vai perceber que é um investimento que praticamente o lucro é quase 100%. O seu investimento para fazer uma profilaxia de alto nível, ela é muito baixa. Sabe? O que você vai gastar com isso aí? Então, por isso que é uma lucratividade muito alta. Os insumos, equipamento, manutenção de equipamento, pós-operatório. O seu pós-operatório praticamente é 100% gabaritado. Não tem pós-operatório ruim. Experiência do cliente, o paciente sai muito satisfeito com você, vira seu fã. Enfim, são tantas vantagens que há nesse procedimento que vale a pena ficar uma hora com o paciente, sim. Entendeu? Super incentiva a ficar. Porque afinal de tudo, você está ali curtindo o momento também de ser dentista, fazendo uma odontologia, show! Sensacional. Isso aí, cara, entusiasma até o profissional a continuar fazendo essa odontologia em outras áreas. Então, você vê que de uma área, cara, replica para as outras, porque se você começa a fazer uma odontologia nas coxas, uma odontologia porca, automaticamente desmotiva, cara. Ninguém tem tesão de fazer uma odontologia desse nível. Você entendeu? Então aí você joga a toalha. Então vamos fazer o seguinte: então larga a profissão, pô. Entendeu? Então vamos largar a odontologia. Tá vendo que o problema não é a da odontologia, é como você atua dentro da odontologia. A odontologia por si só ela é próspera. E vamos combinar, ela é altamente lucrativa por si só. A margem é muito alta da odontologia. Só que você não está sabendo fazer a odontologia da forma que você deveria fazer. Por isso está deixando muito dinheiro na mesa e não está enxergando dessa forma. E te desmotiva a fazer uma odontologia que você não vê lucratividade e não vê tesão numa odontologia de excelência, uma odontologia prazerosa de se fazer. é a história que eu bato muito com as pessoas que estão conectadas comigo. Uma das primeiras coisas que eu falo para eles, gente, sai de convênio. Isso não vai, não vai. Enquanto não é uma resistência que as pessoas têm de entender. Mas é um trabalho lento que a gente, como mentor, a gente vai ali, ó, botando a minhoquinha cada dia, né? E assim, para a gente não se estender demais, meu irmão, Posso é, só responder essa pergunta que o Marcos é Cardinotti isso que eu ia te perguntou? pedir. É isso que eu ia te pedir. Porque a Marcele falou aqui o que eu acredito, meu sonho. E eu falo isso para meus pacientes. Meu sonho era pegar paciente para fazer esse tipo de procedimento de 9 da manhã até 6 horas da noite. Eu ia ser um cara, a minha Nossa, coluna ia estar boa, a minha vista ia exatamente. estar boa, né? A minha audição perfeita, tudo lindo, né? Verdade, Porque, Barça. Eu falo sobre morbidade física. tá Morbidade louco. física do profissional e do paciente. Porque quem é reabilitador ou quem é da restauradora e já ficou 5, 6 horas com um paciente sabe o quanto realmente judia do nosso físico, né? Então, assim, cara, chega uma hora da vida que a gente menos é mais. A gente fala, cara, Essa, não quero mais estar com o paciente 7 horas, sabe? É que realmente desgastante para ambas as partes, profissional e paciente. essa, Mas, essa paciente mesmo que eu falei o negócio das cerâmicas e tudo mais, ela vem do Rio. Então é aquele esquema, veio do Rio, veio aqui para Friburgo, prepara tudo, não sei o que e tal, numa tarde. Aí agora vai ficar mais metade da tarde cimentando. Cara, tu termina o dia torto, cansado, cansado. Não, é bom, mas é ruim. É exatamente. bom, mas é ruim. É, Mas mas Fala vamos pro, lá. fala pro Marcão aí qual é Marcão, o conceito da profilaxia de alta performance, o que engloba isso tudo, legal. né, para o pessoal Vamos entender. lá. Marcão e toda a turma.
a profilaxia de alta performance, ela não está ligada exclusivamente direto a um aparelho de profilaxia premium, que é o que realmente os dentistas se equivocam muito, porque eles colocam alta performance com o aparelho tem que ser premium, né? Eu tenho os aparelhos aqui, eu tenho Combi Touch, eu já tive com o Airflow, entendeu? Eu tenho outros aparelhos aqui como o Clinical Plus, enfim, são aparelhos premium, mas não é por causa que eu tenho um aparelho premium hoje que realmente eu estou chamando de alta performance, não. Onde é que começa a profilaxia de alta performance, pessoal? No diagnóstico, na primeira consulta. Quando eu conheço esse paciente, quando eu conscientizo esse paciente, quando eu educo ele, quando eu faço uma anamnese ativa nele, para entender um pouquinho os seus anseios, entender um pouquinho do seu estilo de vida, quando eu faço um diagnóstico, quando eu traço um plano de tratamento assertivo e personalizo uma profilaxia, durante essa primeira consulta, segunda consulta, eu já iniciei minha profilaxia de alta performance. Equivocado aquele dentista que pensa que profilaxia de alta performance é aquela que onde você atua na operatória apenas. Não. A profilaxia de alta performance, assim como qualquer outro procedimento, ela começa antes de você colocar a mão na boca do paciente. Começa na sua anamnese ativa. Depois, outra oportunidade, nós podemos falar sobre a anamnese ativa. Depois, sobre o seu diagnóstico. Aí sim, na operatória, óbvio que eu vou fazer o meu melhor nas condições que eu tenho naquele momento. Então, óbvio que eu vou fazer todos os passos minuciosamente, como o Barça acabou de citar, ao nível de te dar orgulho de estar com aquele paciente, de você fazer passo a passo, desde o início da evidenciação de placa, tá, até um polimento final, como a gente prega dentro do nosso protocolo, dentro da nossa metodologia. Afinal, é aquilo que você já conhece, tá? Mas muito diferente daquilo que você aprendeu na faculdade. Porque muitos estão fazendo ainda aquela limpeza, aquela profilaxia que aprendeu na faculdade. Eu posso chamar de limpeza aquilo lá. Você entendeu? Se é que eu posso chamar de limpeza aquilo lá. Onde os pacientes chegam no consultório e falam, professor, doutor, eu nunca vi isso na minha vida. O impacto que causa nele, você consegue ver no olhar do paciente o quanto ele está chocado, o quanto ele está impactado. O paciente de 40, 50, 60, 70 anos, com condição financeira muito boa, onde se passou por os melhores profissionais da cidade ou do Brasil e nunca viu uma profilaxia como essa. Antigamente, Barça, eu acreditava que todos faziam essa limpeza, todos faziam essa profilaxia. Para mim era tão normal que depois que eu descobri que não, e eu fiquei impressionado, eu que fiquei chocado na verdade. Falei, cara, peraí, onde os dentistas estão vivendo? O que esses dentistas fazem dentro do consultório deles? Que aí sim, quando eu fui para o ensino, eu comecei a enxergar o que os profissionais estavam fazendo. Eu falei, pode parar tudo, tá todo mundo equivocado. Os caras estão fazendo uma profilaxia como essa que você falou, pega uma pastinha qualquer e leva nas coxas, como ele aprendeu na faculdade muitas vezes, como se fosse secundária a profilaxia. Como se fosse assim, é só uma limpezinha mesmo, vai. Sobrou esses 5 minutos aqui, eu vou fazer essa limpezinha. Como se fosse isso, o cara tá escovando o tártaro, meu. Bizarro. Uma coisa descomunal, fora de Mas, base. dá de brinde. Tá Dá de de brinde. brinde. Dá de É uma coisa brinde. muito doida. Fala, cara, um profissional formado com diploma na mão, um certificado, cara, de curso superior na mão, tendo uma atitude como essa. Por isso que eu chamo de bizarro. Então, Marcão, é a profilaxia, cara, feito com responsabilidade, feito com ética, com respeito ao seu paciente, fazendo o seu melhor naquelas condições. E não necessariamente eu tenho que estar com os melhores materiais do mercado hoje, mas posso lutar para um dia ter. Hoje eu navego, há muitos anos eu navego dentro com esses equipamentos, com esse material. Obviamente que eu tenho condições para, mas aquele que não tem, não se sinta pior dentista por isso. Porque quando eu não tinha também, e o profissional lá na frente do palco falava que só era um bom profissional aquele que tinha, eu me sentia chateado, eu me sentia, às vezes, envergonhado. E não era, não é essa a verdade. Você tem que ter só consciência de profissional, mas antes disso, você tem que ter a consciência de ser humano. Coloca a mão na sua consciência. E se fosse sua filha? Não tem filha? Se fosse seu filho? Não tem filho? Se fosse sua mãe, seu pai? Você faria isso que você faz? Eu falo isso para meus alunos em todas as operatórias. Essa restauração que você está fazendo, se fosse sua filha, coloca a mão na consciência. Porque eu sei que não tem ninguém olhando ali. É você e você. Isso sim é responsabilidade. Isso é ética. Isso é compaixão. É quando ninguém está olhando. Ninguém vai saber. Mas sua consciência é mandatória. Então isso é profilaxia de alta performance, Marcão. É isso. É bem doido, né? Porque você É vê, louco. você vê que assim.
Se eu vou dar uma aula de resina, vamos dizer assim, o pessoal se preocupa com o planejamento do caso, o caso, uma reabilitação em facetas, tem que fazer o planejamento, desenhar os dentes e tal, não sei o quê. Um tratamento endodôntico, mais difícil, às vezes você precisa até de uma tomografia, hoje já tem até guia tomográfico para tratamento endodôntico, né? Você vai numa horta, você faz tudo com uma série de planejamentos. Você vai botar um alinhador hoje, você fica um mundo de tempo antes de começar o teu tratamento. E na parte preventiva, na parte de prevenção, as pessoas acham que não tem essa preocupação com planejamento. Então, por exemplo, você falou de uma anamnese bem guiada. Cara, tu descobriu. Assim, é uma idiotice, né? Tu descobriu que esse paciente é um paciente fumante? Cara, já acenderam 45 sinais amarelos de que esse paciente é um paciente ótimo para você já começar a conscientizar que, sei lá, a cada 2 meses é o mundo dos sonhos ele voltar no teu consultório para você manter a saúde. Por quê? Porque a gente sabe que esse cara tem um alto risco de ter um problema. Ah, mas um paciente. Que aí vem até, né, para a gente fechar aqui de verdade, vem um pouco, né, com o que a Sara perguntou aqui, pedindo para dar uma dica, como é que motiva esse paciente, né? Vou ler aqui. Como é que motiva, como é que cria esse nível de consciência, né, nos pacientes. Ela mesma diz, eu tenho um monte de paciente que eu acabo perdendo, enfim. É consciência, né? É consciência. E essa consciência, às vezes, você já começa a botar na cabeça desse cara na anamnese. Você entendeu, Marcos? Ali na anamnese. Exatamente. Na anamnese, se você é treinado para isso, se você é treinado para olhar o paciente né, como um todo, na anamnese, tu viu que esse cara é fumante, cara, eu vou falar o termo, porque é assim, opa, aqui eu já tenho um plano de recorrência para empurrar, e empurrar, vender para esse paciente, mas Isso. vender com consciência. Não vender porque eu quero ganhar dinheiro, vender por quê? Porque eu quero manter a saúde desse paciente a longo prazo. Eu quero saber que tudo que eu vou fazer nesse cara vai durar. Não dá, não dá para um dentista hoje, sei lá, esquece o protocolo, Mário, mas vamos pensar um paciente que chega no teu consultório para colocar 3 implantes em região de dente que foi perdido, seja por excesso de cárie, seja por doença periodontal, seja lá o que for. Meu Deus do céu, esse paciente, ele precisa muito de ajuda, porque ele conseguiu perder um dente. Ele conseguiu perder Exatamente. um dente, ele conseguiu destruir um dente. Se você já começa a conscientizar esse cara dali, o depois fica até mais fácil, Mário. Se você conscientiza ele antes, faz um belo durante, o depois fica até mais fácil. Estou muito errado no meu conceito, velho. Concordo 100% plenamente com você. Eu tenho uma máxima, inclusive é um dos slides da minha aula, que eu tenho dou alguns cursos e que eu coloco que existe a necessidade dos pacientes e oportunidade dos profissionais. O paciente, pessoal, ele não sabe o que ele precisa. Ele tem a necessidade dessa situação, como por exemplo essa que o Barça deu exemplo, só que ele não sabe, ele é inconsciente do que ele precisa. Ele é inconsciente dessa necessidade. Então, há grandes oportunidades do profissional, onde o profissional também, por estar com o olho fechado, ele não aproveita as oportunidades. Então, pô, eu acabei de fazer um trabalho restaurador no cara. Eu dou alta pro cara? Olha que equívoco. Por quê? O paciente ele não sabe que tem que fazer repolimento. E o profissional não quer fazer, deixou passar batido. Então, os dois estão errados, cara. Olha que confusão. Cara, se você conscientizar ele da necessidade desse repolimento, todo o tratamento restaurador que você faz, você já tem uma recorrência aqui, ó. Aqui você tem uma recorrência da restauradora. Então, olha a oportunidade de negócio. Então, peraí, eu vou dar uma coisa que ele precisa
Então, é genuíno, é honesto e eu vou ganhar Sim. por isso. Exatamente, você vai ganhar dinheiro por isso. Cara, olha como que casa. Ô, Fora as mano, profilaxias. Cara, é ô, muito mano, dinheiro. É muito dinheiro, os caras estão olha, deixando dinheiro na mesa, cara. o importante aí para ajudar a Sara é que isso tudo que a gente Ah, vou está responder para falando, Sara. isso tem que ser feito antes de começar. Enquanto o paciente está no consultório, você vai criando a consciência dele ali. Gente, o paciente foi embora do teu consultório, você começar a partir desse momento, querer criar consciência nele, você perdeu. Perdeu uma. Não é que é impossível, mas você perdeu uma janela de oportunidade incrível. Ele já saiu. Ele saiu, ele foi embora. Ele foi. Cara, ele foi embora, ele voltou para o mundo. E pode ser que amanhã, num churrasco de amigos, ele encontre um outro dentista, ele conheça um outro dentista bom de lábia, que não sei o sabe ser um, né, um belo apresentador ali de imagem e tal. Já Ah, foi. na próxima eu vou é nesse cara. Isso Quem mesmo. nunca passou por isso? É isso mesmo, Márcio. É isso aí. Nunca passou por Ó, isso. eu posso dar uma dica para Sara? Sara, Vamos. a janela que o Barça está falando, a gente chama de janela de ouro. Existe uma janela de ouro. É exatamente isso que o Barça falou. A janela de ouro, Sara, é exatamente no início. É quando você está no domínio da situação do tratamento. Ali você está como líder, como comandante. Se você deixou passar essa oportunidade, infelizmente, vai ser muito difícil, mas não é impossível. Existem algumas ferramentas para a gente trabalhar, para trazer esses pacientes, porque eu sei que vocês, mais experientes aí, devem ter um mundo de pacientes para voltar. Se todos esses pacientes, ou metade desses pacientes voltar, pessoal, vocês não têm braço para atender. Olha a quantidade de paciente que pode estar na sua agenda. Por isso que eu falo captação, pessoal, é o menos importante. Aquele quadro que eu falei para vocês que a retenção e a recorrência é o mais importante, é porque automaticamente, se todos os pacientes que vocês já atenderam voltarem, vocês não vão ter consultório, não tem agenda para atender essa turma. A quantidade de paciente que tem perdido. Olha a responsabilidade de vocês. Então, Sara, infelizmente, esses pacientes, que é a pergunta que você me fez, saíram. Como eles podem voltar? Não tem nada mais poderoso dentro da venda, é mais poderoso que a técnica de venda, porque existe técnica de venda, mas não tem nada mais poderoso que dentro da técnica de venda do que conscientização e educação. Por isso que a janela de ouro é no início. Mas, se essa janela de ouro passou e você já dispensou esse paciente, mas quer tentar fazer com que esses pacientes voltem, volta a dizer conscientização. Mas peraí, professor, de que forma? Sendo que eu perdi o contato, eu perdi o relacionamento com eles. Rede social. O digital, ele é muito poderoso. Então, faça conteúdo dentro daquilo, do procedimento que você fez para esse paciente. Vou dar um exemplo. Eu quero que a dona Maria volte. Eu olhei no prontuário da Dona Maria e eu fiz um tratamento restaurador. Eu fiz vários tratamentos restauradores nela, inclusive o último foi esse tratamento restaurador. O post que eu fizer, o conteúdo que eu fizer, da importância de um repolimento, você pega esse conteúdo de conscientização da rede, você joga lá para ela, como se fosse um brinde para ela. Você não vai convidar ela com mensagenzinha, clichê. Olha, está na hora de voltar. Então, ele nem vai abrir sua mensagem. Se você mandar 100 mensagens, 99 vai nem abrir sua mensagem. Porque é uma venda, você está indo para o CTA direto. Você está indo já para convite, para ação. Você não pode fazer, você repele na mente humana. A neurociência mostra que se você convidar ela direto para ação, para uma venda principalmente, ela não vai querer comprar. Ela não sabe, ela não tem nem consciência que ela precisa. Agora, a partir do momento que você conscientizar através de um criativo, através de um conteúdo rico, né? Mostrando a importância de um repolimento, a importância de uma prevenção, de uma profilaxia, trazendo para ela um conhecimento, um conteúdo rico, gratuito, cara, a percepção da mente dela é o quê? Essa dentista está falando comigo. Indiretamente, você não está falando com ela diretamente, com a dona Maria, mas está falando indiretamente, mas ela vai se identificar, porque ela fez o trabalho restaurador com você. A partir desse momento, é muito provável que desperte nela a necessidade e ela venha procurar você de maneira orgânica. Então, essa é uma das ferramentas que a gente pode usar. Meu irmão, a gente tinha que fazer um congresso, eu mais você, sabia? Só nós. Exatamente, eu falava Tem- 5 horas Só sem nós parar dois. aqui. Deus me livre. Tem Deus me... muito assunto, né, cara? É muito legal.
Tá E louco. muito papo, cara. É Vamos bom juntar demais esse falar com você, troço Márcio. aí. Flui, né, cara? Nosso papo flui. Cara, e é legal porque, assim, é pergunta de gente que está aqui assistindo. Não tem como a gente combinar esse tipo de Não coisa, tem, é aqui o que né? vier. É E, isso aí, assim, cara. cara, Legal. ó, sem palavras para te agradecer. Tenho certeza Pô, irmão. absoluta que o pessoal da New Era te curtiu, que o pessoal da Nova Odontologia te curtiu. Foi bom demais estar com você aqui, cara. Eu acho que a gente tem que fazer Obrigado. isso. A gente já tem que sair daqui e já marcar a próxima, velho. Marcar, cara, eu adorei sua ideia. Eu adorei, eu nunca tinha pensado nisso. Já vou criar isso lá. Eu vou trazer porque você está convidado para falar dentro da minha comunidade, você sabe disso. E eu quero juntar novamente com o seu grupo e eu vou fazer isso com outros professores também. Que legal, cara, que é juntar essa comunidade. Gostei da ideia. Eu não estava fazendo assim. Eu É isso. gostei. Porque, inclusive, é bom para eles, porque a pergunta, por exemplo, da Sara já valeu para o Igor, já valeu para a Luciene, entendeu? Eu estou vendo aqui, estou vendo os dois de cara. Então, assim, a pergunta de um colega já serve para o outro. Olha que interessante, né? Então, assim, é bom para todo mundo, cara. Todo mundo sai ganhando. Por isso que é bom unir forças, né, cara? Obrigado, Sempre. É obrigado pela só assim que a gente vai oportunidade. crescer, meu irmão. Só assim que a gente vai Exatamente. crescer. Não tem jeito. Então, Não é tem um jeito. privilégio estar aqui com você, como eu te disse. Obrigado pela oportunidade de a gente trocar experiência, eu trazer um pouquinho do que eu faço no dia a dia, do quanto eu quero ajudar genuinamente, que é dentro do meu propósito, a transformar a vida, transformar a carreira dos dentistas com odontologia de alto nível. Então, obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Meu irmão, sem palavras de verdade, vou aguardar teu convite. Você sabe que eu sou Nós só pidão. vamos alinhar a agenda agora. Só alinhar a E, agenda. e Já já nós aí, estamos juntos de novo, pessoal. Com nós é e assim, é é rápido. bom que os meus vão para lá. E assim a gente está sempre trocando Exatamente, informação. cara. Tá bom? Exatamente. Irmãozão, aqui, Obrigado. beijo. Para o pessoal que está Beijão. assistindo aqui ao vivo. Obrigado de verdade por estarem até essa hora aqui com a gente. Essa aula depois, Mário, eu jogo lá no YouTube, tá? Top. E eu vou te Legal. mandar a gravação para você fazer cortes, o que for, mas isso também Show. fica lá no YouTube. Então, o pessoal que está assistindo aí gravado agora no YouTube, não deixa de dar uma curtida aqui, compartilha, curte o canal, porque isso é assim que a gente cresce, a É, gente tem que crescer organicamente. O exato. A gente que poder da motiva a gente a fazer influência. mais, né, Márcio? É exatamente isso, pessoal. É Concordo. isso, é isso. Irmãozão, Beijo. beijo, Tchau, fiquem com pessoal. Obrigado por tudo aí. Para quem vai estar comigo aqui amanhã, se prepara para sair com a cabeça torta, porque a cabeça vai sair assim ó, daqui amanhã. E Show. quarta-feira tem de novo aí comigo sozinho, papo reto com Fumaça, lá de novo. Vamos mostrar para o pessoal meu protocolo de seleção de cores em resina para a galera não errar mais na hora de fazer seleção de cores, porque afinal de contas isso é uma dor para muitos dentistas. Estou esperando vocês. Quarta-feira volta para 7h30. Valeu? Tchau, Fiquem com pessoal. Deus. Boa noite. Fica com Deus. Tchau, tchau.